capitalização. O que é que significa regime de capitalização? Nós chamamos de regime de capitalização o processo de você colocar juros num capital. Aí vai existir o regime de capitalização que é simples e existe o regime de capitalização que é composto. Eu vou logo fazer essa diferença para vocês. O regime de capitalização simples é o mais fácil de calcular. Por quê, professor? Porque simplesmente os juros é só calculado pelo valor do capital. Então, os juros é calculado apenas sobre o capital. No regime de capitalização composto, o que acontece? Os juros geram juros. Então, vamos supor que você tem um valor do capital, ao final do mês, ele gerou um montante, e aí no final do segundo mês, o montante é calculado sobre o primeiro montante, no final do terceiro mês, o montante é calculado sobre o segundo montante. Então, você vai sempre observar que os juros vai gerando juros. E no simples não, os juros só calcula sobre o valor do capital. Então, nós chamamos de regime de capitalização simples dessa forma. É lógico, nós vamos falar aqui de alguns termos com vocês, né? Quando a gente fala regime de capitalização simples, eu quero ter em mente com vocês que nós vamos falar muito essa palavra, né? Montante. Mas o que é um montante? Bem, montante nada mais é do que o capital somado com os juros, né? A palavra é juros. Juros é um valor que você incide sobre o capital que é proporcional ao tempo de aplicação do seu capital. Então, geralmente, pessoal, o regime de capitalização simples, ele só é melhor do que o regime de capitalização composto quando vai de 0 até a primeira unidade de tempo que nós estamos trabalhando. Então, para vocês entenderem, se eu estou trabalhando com uma taxa mensal, de 0 dia até um mês, o regime de capitalização simples é maior do que o regime de capitalização composto. Se eu estiver trabalhando com uma taxa anual, durante um ano, o regime de capitalização simples é maior do que o regime de capitalização composto. O que é que isso quer dizer? Que para aquelas empresas que trabalham com forma de emprestar dinheiro para um credor, aí isso quer dizer que ela vai querer cobrar o regime de capitalização simples durante esse período. Quer ver só um exemplo? Quando você tem um boleto, pega aí o boleto da internet, por exemplo, para vocês. Após o vencimento, você vai pagar uma taxa, uma taxa de juros, que ele diz que é tantos centavos ao dia, e você vai pagar uma multa pelo fato de você não ter pagado no vencimento. Que tipo de regime de capitalização é essa que o cara está dizendo que você paga uma taxa ao dia? É regime de capitalização simples. Mas por que ele está fazendo dessa forma? Porque de até completar um mês, a taxa de juros simples é melhor do que a taxa de juros compostos. Então, vocês vão observar isso, né? E, geralmente, as empresas, a internet tem muito isso. Não só a internet, mas qualquer coisa que você vai pagar no boleto, que vai ter uma taxa de juros aí para você pagar quando você venceu 1, 2 ou 3 dias. Ok, pessoal, pois vamos lá. Vamos trabalhar com regime de capitalização simples. É bem simples aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês o cálculo dos juros. Cálculo dos juros. Olha só. Juros representado pela letra J, ele é calculado sobre o seu capital. Então, vamos supor o seguinte. No primeiro mês, o cara vai dizer o seguinte, ó, você vai pagar uma taxa do capital que eu lhe emprestei. Então, vai ser C vezes I. Aqui é o juros 1. Quando for no segundo mês, o que o cara está dizendo aqui no segundo mês? Você vai pagar C vezes I e, novamente, vai pagar o mesmo valor, C vezes I. Quando for no terceiro mês, é sempre calculado sobre o capital, né? Então, vai ser C vezes I, mais C vezes I, mais C vezes I.
Por quê? Porque a taxa de juros é sempre sobre o capital inicial. Aí, quando eu faço C vezes I mais C vezes I, você vai observar que isso aqui é 2 vezes C vezes I. C vezes I vezes C vezes I vezes C vezes I, isso aqui vai ser 3 vezes C vezes I. Então, você vai observar que o juro que você está calculando depende do tempo de aplicação do teu capital. Então, isso quer dizer que se decorrer N meses ou T meses, vou chamar aqui de JT, porque na última disciplina eu chamei o tempo de N, muitos alunos questionaram que tempo é T, não é N, mas geralmente a gente usa N mesmo, tá? Mas vamos lá, aplicar T, ninguém vai fazer essa confusão. Vai ser C vezes I, mais C vezes I, mais C vezes I. Quantas vezes nós vamos fazer isso aqui? T vezes. Porque a quantidade de vezes que você vai precisar para calcular esse juro, quantidade de meses aplicado, quantidade de tempo aplicado. No final da nossa aplicação, o que, é que nós vamos ter? Os juros vai ser igual a C vezes I vezes T. Pronto. Esse é o juros que eu estou aplicando com você. Ah, professor, mas os livros de ensino fundamental diz que os juros é a capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. É claro, porque os juros vem lá naqueles livros, eles estão dizendo para vocês que a taxa é percentual. E aqui eu estou trabalhando com a taxa unitária. Se você quiser transformar em taxa percentual, multiplica por 100 e divide por 100. Aí fica C vezes I vezes T sobre 100. Como é que a gente faz a demonstração disso aqui? Bem, a demonstração dos juros, pessoal, é calculado por indução finita, tá? Então, você vai supor, por hipótese, que é válido para T meses. Quero demonstrar que para T mais 1 meses é necessário. Você faz a aplicação bem simples, bem direta. E aí é válido para qualquer tempo, né? Agora, vamos aqui. Esse é o cálculo dos juros, né? Como é que seria, então, o cálculo do montante? Cálculo do montante. Bem, já falei para vocês que montante é o capital somado com os juros. Então, na verdade, o meu montante vai ser o capital somado com capital vezes a taxa vezes o tempo, que é a fórmula do juros simples. Então, isso quer dizer que o meu montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, olha a fórmula aqui do montante no regime de capitalização simples. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Pessoal, entenda bem o que está acontecendo. Esse montante vai te dar o teu valor capitalizado daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 meses, ano, dias, depende da taxa de juros. Lembre-se bem que a taxa de juros tem que ser correspondente ao tempo de aplicação. Se a minha taxa estiver ao mês, o meu tempo tem que estar em meses. Se a minha taxa estiver ao ano, meu tempo tem que estar em ano. Você não pode usar uma taxa desconfigurada com o tempo. Não pode ocorrer isso, senão o cálculo não vai estar correto. É por isso que a gente chama, geralmente, vou trazer atenção bem aqui para vocês, que as taxas são proporcionais. As taxas são proporcionais. E isso no regime de capitalização simples. O que é que significa taxa proporcional? Bem, uma taxa ao ano significa 2 vezes uma taxa ao semestre. Uma taxa ao ano são 4 vezes a taxa ao trimestre. Uma taxa ao ano significa 6 vezes, vou botar aqui, 6 vezes a taxa ao bimestre. E uma taxa ao ano significa 12 vezes a taxa ao mês, né? Pessoal,
existe o chamado juro exato e juro comercial. O que é isso? O juro exato quer dizer que você vai ter que calcular o valor do juro exatamente com a quantidade de tempo que eu estou trabalhando. Por exemplo, o mês de fevereiro. O mês de fevereiro são 28 dias, se o ano for bissexto, são 29 dias. Então, eu tenho que calcular minha taxa de juros sobre a quantidade exata de tempo. Se eu estiver trabalhando com uma taxa ao mês, aí como eu estou dizendo para vocês, aí você cai lá no mês de junho. O mês de junho tem 30 dias. Então, a taxa tem que ser aplicada em 30 dias. E o que é a taxa comercial? A taxa comercial é aquela taxa padrão. Um mês na taxa comercial tem 30 dias. Não importa se o mês é julho, tem 31 dias. Não importa se o mês é fevereiro, tem 28 dias. Não importa. A taxa comercial é uma taxa padrão. São 30 dias e acabou em um mês. Isso faz com que em um ano, na taxa comercial, sejam 360 dias. E se a taxa for exata, um ano é 365 dias se ele não for bissexto, e se ele for bissexto, são 366 dias. Então, para a gente fazer esse cálculo, a questão vai ter que dizer lá no enunciado para a gente, ó, eu quero que você use a taxa comercial. Se não falar, vamos trabalhar com taxa comercial. Agora a questão diz que quer que você calcule a taxa exata. Aí, beleza. A gente vai calcular com a quantidade de tempo. Nós vamos ter que configurar a quantidade de tempos que passou para isso acontecer. Vai ter toda a maneira que eu vou fazer com vocês aqui em alguns exemplos. Então, lembra sempre disso, tá? Taxa comercial e a taxa exata. Vou fazer só atenção aqui para vocês na taxa comercial, porque aí uma taxa ao mês equivale a 360 dias. Um mês, 30 dias. E um ano, 360 dias. A taxa exata o tempo é igual ao tempo exato de dias. Tempo exato de dias no período de aplicação. Eu já vou fazer exemplos com vocês, tá, pessoal? Agora, bora voltar aqui, ó, o cálculo do montante. Quando eu trabalho com vocês aqui o cálculo do montante, eu vou refazer aqui algo interessante. O que é o montante? O montante, pessoal, é o capital capitalizado. Entenda bem, é o valor do seu capital capitalizado. Algumas obras vão dizer para vocês que o capital se chama principal. Não tem diferença. Não tem diferença. No Piauí é jumento, no Ceará é jegue, né? Mesma coisa. Então, se eu disser para vocês, o que é o montante? É o principal capitalizado, o capital capitalizado. Agora, vamos supor que você tem lá o seu montante e você quer trazer ele para o seu capital. Aí, isso nós chamamos de descapitalizar o montante. O que significa descapitalizar? É você tirar os juros do montante para se tornar igual ao capital. Aí eu vou precisar fazer com vocês o seguinte, ó. Esse 1 mais I vezes T, deixa eu colocar aqui em outra cor. Esse 1 mais I vezes T, isso aqui se chama fator de capitalização. Bom, o que a gente garante, então? Como é que eu faço para descapitalizar esse montante? Descapitalizar, eu calcular o valor do capital. Então, quem é o meu capital? Bem simples, né? Vai ser o montante descapitalizado. Para descapitalizar, eu tenho que dividir por 1 mais I vezes T. Aí, essa divisão de 1 mais I vezes T, isso aqui chama-se fator de descapitalização.
Então, isso acontece no regime de capitalização simples. Coisa que eu vou querer agora fazer com vocês, para a gente encerrar isso aqui, é o que a gente chama fluxograma. Como é que eu represento aqui o fluxograma? Vai ser uma linha do tempo, tá? Aí nessa linha do tempo nós vamos ter aqui o período 0, 1, 2, 3, 4, T-1 e T. Pessoal, nós vamos representar as entradas com uma setinha para baixo. Essa setinha para baixo chama-se entrada. E as setinhas para cima são as saídas. Então, eu tenho aqui as entradas e tenho as saídas. Esse fluxograma depende muito de quem está fazendo o empreendimento financeiro. Se eu for tomar um empréstimo e eu for pagar, a minha entrada vai ser uma setinha para baixo e as minhas saídas vão ser uma setinha para cima. Mas para quem está me emprestando, primeiro para ele estar saindo, né? O valor que ele está me emprestando. E as entradas dele vão ser para baixo. Então depende de quem eu estou falando. Ah, é do credor ou é do devedor? Então geralmente isso a gente consegue interpretar na questão, tá bom? E aí entendo, ó, no regime de capitalização simples, esse cara aqui no tempo zero da entrada é o meu capital. Esses caras que estão saindo aqui, ó, logicamente que ele vai estar saindo com juros. Então, eles são os montantes. Aí nós representamos isso aqui pelo montante 1, esse outro aqui é o montante 2, esse outro aqui é o montante 3, esse aqui vai ser o montante 4. No final, o valor do teu montante total é a soma desses montantes, né? M1 mais M2 até o MT. Aí o que você quer fazer? Eu quero calcular qual é o valor do capital. Mas o que é o capital? O capital vai ser exatamente o meu montante descapitalizado. Então, eu vou ter que descapitalizar esses montantes. O que significa descapitalizar? É você trazer o montante para a linha do tempo. Ó. Tem como eu trazer todos esses montantezinhos aqui para cá. Ó. Ah, professor, como é que eu faço isso? É simples. Cada montante tem o seu capital que você está pagando. C1, C2, C3, C4. O que é o meu capital? Meu capital vai ser essa soma. C1 mais C2 mais C3 até chamado CT, né? Então, quem vai ser o meu capital? Aí você calcula. Quem é o CU? É o montante 1 descapitalizado. Aí, como aqui está no 1, então o tempo é 1. Quem é o C2? É o montante 2 descapitalizado. 1 mais I vezes 2. Quem é o C3? É o meu montante 3 descapitalizado. 1 mais I vezes 3. Até chegar no tempo T, que é o meu montante T descapitalizado. Por que é que eu estou botando M1, M2, M3 até o MT? Pessoal, depende muito. As parcelas podem ter o mesmo valor, se tiver o mesmo valor, considero só como se fosse um M, né? Ou as parcelas podem ter valores variáveis, pode ter valores diferentes. Então, representa aqui M1, M2, M3 até o MT. Então, essa é a forma de você calcular o nosso capital. E esse é o assunto de regime de capitalização simples, formado de uma maneira bem breve com vocês. Vamos agora. Então, vamos aqui, ó. O investidor aplicou 200 mil no dia 6 de janeiro de 2018, a taxa de 27% ao ano. Em que data ele terá um montante de 219.500? Como é que a gente vai fazer aqui esse cálculo? Como ele está falando em datas, nós vamos trabalhar com o juro exato.
porque ele está aplicando em um dia e ele vai dar o retorno também em um dia. Então, tem que calcular a quantidade exata de dias que nós vamos estar calculando esse valor. Para fazer isso, bora lembrar aqui vocês, né? Eu vou fazer aqui um... Vocês vão ter que fazer sempre esse cálculozinho aqui, tá? De datas. É um pouquinho chato, mas tranquilo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Janeiro, 31 dias, né? Fevereiro, depende. 2018 é um ano bissexto ou não é um ano bissexto? Aí eu quero que vocês lembrem o seguinte: de acordo com a definição de ano bissexto, o que é um ano bissexto? Ano bissexto não é apenas aqueles anos que são divisíveis por 4, não, tá? Ano bissexto são aqueles anos que são divisíveis por 4, mas quando ele termina em 00, eles não são divisíveis por 100, mas são divisíveis por 400. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês. O ano 2000. O ano 2000 é bissexto? O que é que eu quero? 2000 é divisível por 400? Beleza, então é bissexto. Agora, se você pegar o ano 1900, será que o ano 1900 é bissexto? Não. Por que é que não é? Por que é que não é? Porque não é divisível por 400. Então, nesses anos que terminam em 00, como é o caso do ano 2000, nós não vamos estar trabalhando aqui no ano 2000, lógico, né? Mas para ele ser bissexto, ele tem que ser dividido por 400. Agora, o 2018 é tranquilo, né? Porque não termina em 00. Então, basta você observar o seguinte: para o número ser divisível por 4, basta que os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. Vocês viram isso em teoria dos números, né? Como o 18 não é divisível por 4, então esse ano não é bissexto. Então, se ele não é bissexto, nós vamos estar trabalhando com 31, com 28 dias, 31, 30, maio 31, junho 30, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro 31. Pronto, é a quantidade de dias de cada mês. Ok, pessoal, olha só. Eu estou com uma taxa de 27% ao ano e vou trabalhar isso aqui com um ano que não é bissexto. Então, esse ano aqui eu vou ter que transformar em dias para saber quando é que ele vai terminar, né? Então, vamos aqui, ó. O meu montante é o meu capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Quanto é o meu montante? Meu montante é 219.500. Quanto é o meu capital? Meu capital é 200 mil. Que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, certo? Então, eu vou ter aqui 1 mais. Quanto é a taxa? 27%. 27% é 0,27. Só que eu vou pegar e dividir isso aqui por 365, né? Porque é a quantidade de dias. Vezes o tempo que eu quero encontrar, ó. Vai ter que fazer esse cálculozinho, né? Simplificando, nós temos o seguinte, pessoal. Cancela isso, cancela isso. Se eu for fazer, eu vou ter 2.195. Isso aqui vai ser igual. Faz aqui uma aplicação, tá? 2.000 vezes 1 vai dar 2.000. Mais 2.000 vezes esse cara aqui vai dar 54 mais 2 zeros, né? 5.004. 540, isso. Dividido por 365 tempo. Ok? Traz para cá, você vai ter 540 dividido por 365t. Isso aqui vai ser igual a 195, né?
Vou precisar da ajuda de vocês, tá? Quem aqui tem uma calculadora aí para fazer isso para mim? O T vai ser 195 multiplicado por 365 dividido por 540. Por alguma coisa. Então, são necessários 132 dias, né? Porque vai entrar no outro dia. 132 dias. Agora, bora calcular aqui. Bora para a tabela, né? Vamos para a tabela. Se isso aconteceu no dia 6 de janeiro de 2018, passando 132 dias, então isso quer dizer que vai terminar em que dia? Aí vamos fazer aqui o cálculo. Ó. Vou apagar aqui o tempo todinho que a gente tem. Vou usar os meses aqui, ó. Ó. Bem, ele está começando, pessoal, dia 6 do 1. Aí, do dia 6 do 1 até o dia 6 do 2, como janeiro tem 31 dias, então aqui vão ser 31 dias. Do dia 6 do 2 até o dia 6 do 3, como fevereiro tem 28 dias, então aqui vai dar 28 dias. Do dia 6 do 3 até o dia 6 do 4, como o mês de março tem 31 dias, então aqui vão ser 31 dias. Do dia 6 do 4 até o dia 6 do 5, como o mês de abril tem 30 dias, então aqui vai ser 30. Por enquanto, eu tenho o quê? 90... Ó, aqui já se passaram quanto tempo? Vamos ver aqui, ó. 92, 120 dias. 120 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Do dia 6 do 5, para completar 132 dias, eu preciso só de 12 dias. Então, 12 dias vai terminar quando? Dia 18 do 5. Aí, mais 12 dias. Então, isso quer dizer que dia 18 de maio, dia 18 de maio são 12 dias. Ok? Pessoal, sempre você vai somar o valor. Vocês vão observar que eu estou começando num dia e terminando num dia, 30 dias, né? Aí você observa que esse dia já foi contado, ó. Os dias 6 já foi contado. Então, conta como se fosse 7, 8, 9, 10, 11, né? Então, pode somar 12. Encerra no dia 18. Dia 18. Se vocês forem